E assim estamos no Brasil. O ministro das Relações Exteriores afirma que o nazismo era de esquerda. O presidente da República, depois de visitar o Museu do Holocausto em Israel, confirma a afirmação do seu ministro. É como se ele dissesse: esses 6 milhões de mortos foram mortos pelos comunistas, quando se sabe que a União Soviética teve papel preponderante na eliminação, na vitória sobre o inimigo nazista. O ministro da Educação defende que não houve golpe em 1964 e que os livros didáticos devem ser mudados para conter essa nova e falsa verdade. Segundo ele, a ditadura não foi ditadura, foi um regime democrático de força. E assim, um governo vai espalhando fake news. O nazismo era de esquerda, o golpe não foi golpe. O ministro da Economia defende uma reforma da Previdência implantando o regime de capitalização, que não existe em nenhum grande país desenvolvido, democrático, capitalista, bem-sucedido. O guru do regime, Olavo de Carvalho, sugere que a Terra não orbita em torno do Sol. Ex-ocultista, ex-esotérico, ex-astrólogo, ele se apresenta como grande intelectual, denunciando o marxismo cultural e a predominância das ideias de Antônio Gramsci. Talvez ele seja o mais gramsciano de todos, pois tem liderado uma guerra cultural que estabelece uma lavagem cerebral pelas redes sociais e que cada vez mais domina espaços midiáticos conservadores do país que reproduzem essas ideias porque também não têm ideias próprias. Nenhum especialista em Aristóteles reconhece Olavo de Carvalho como um especialista em Aristóteles. Nenhum filósofo vê em Olavo de Carvalho um filósofo com ideias originais e contribuições a dar na área. Isso não existe. Mas os intelectuais brasileiros, acadêmicos, parecem estar com medo de Olavo de Carvalho. Medo de quê? Do insulto, do escracho, do palavrão, da grosseria, do baixo nível. E também com uma cautela. Discutir com Olavo de Carvalho é dar-lhe uma dimensão intelectual que ele não tem. A maior parte do tempo ele não discute em tempo real, não está diante do contraditório. Ele pode preparar as suas estratégias e ataques como bem quiser. Então, de certa maneira, Olavo de Carvalho venceu. Ele dita normas, ele se permite atacar nomes paradigmáticos da ciência, ele reduz este e aquele, ele reestabelece qual foi o papel, por exemplo, de Newton. Ele se apresenta como o intelectual total, sem resposta, sem contra-argumentação. Talvez essa seja a grande armadilha da era das redes sociais. Como diria, ou como disse Humberto Eco, as redes sociais deram voz aos imbecis. Parece um exagero, e é um exagero, mas tem alguma razão de ser. Porque, pela primeira vez, é possível fazer essa lavagem cerebral, arregimentar votos e, encontrando uma figura capaz de capitalizar esses votos, tomar o poder. Numa estratégia perfeitamente gramsciana, Jair Bolsonaro
chegou ao poder graças, em grande parte, ao trabalho realizado de contaminação, de guerra cultural, feito por Olavo de Carvalho. Então temos um juiz oportunista, um banqueiro que buscava a ocasião adequada para tentar impor um modelo neoliberal que nem os liberais acreditam mais, um capitão hiper ideologizado e capaz das maiores e mais disparatadas provocações para atingir os seus objetivos, e um ministro da Educação e um ministro das Relações Exteriores indicados pelo guru porque representam o nível mais elevado, ou se quiser mais baixo, da ideologização. E assim fica. Contra a ideologização da esquerda, a hiperideologização da direita. Com direito à falsificação da história. Com direito a negar fatos. A Alemanha diz que o nazismo era de direita. Israel diz que o nazismo era de direita. Os especialistas dizem que o nazismo era de direita. O bolsonarismo diz que era de esquerda. Tirando tudo do contexto, ignorando completamente as situações concretas, deturpando os fatos, os pesquisadores sabem que houve um golpe em 1964. Mas a narrativa bolsonarista quer que seja outra coisa e se permite não apenas sustentar o que é normal, mas dizer, postular que isso vá para os livros didáticos. Então, esse é o novo regime, o novo modelo em que um guru adepto do palavrão, adepto da agressão, com uma cultura generalista, que se pode admitir, mas sem uma ideia original e uma capacidade incomensurável de criar slogans e falsas polêmicas, dominam um país à deriva. A intelectualidade brasileira não vai poder permanecer na sua estratégia. Terá em algum momento de adotar uma nova forma de enfrentamento do que está acontecendo. É certo que a imprensa e intelectuais estão a cada momento mostrando que a falsidade, falsificação, deturpação da história em tudo que está sendo dito. Mas parece pouco. Parece muito pouco diante da máquina estabelecida pelo olavismo, pelo bolsonarismo, que conseguem contaminar as mentes mais preconceituosas, vulneráveis e capazes de transformar mentiras em verdade, porque correspondem a preconceitos, a sentimentos internalizados e que agora podem se expandir. Como diria o professor Álvaro Laranjeira, é o triunfo do ignorancialismo. O falso como verdadeiro. Graças a uma tecnologia que permite organizar essas pessoas, dar-lhes um sentido, um cavalo de batalha,
uma causa pela qual lutar, mesmo falsa. Tudo que Olavo de Carvalho diz está em muitos e muitos e muitos outros intelectuais conservadores, naquilo que, digamos, se pode reconhecer como não sendo uma falsificação. E que é apenas o seguinte: a ideia de que a sociedade só consegue se manter coesa e organizada em torno de alguma ideia de sagrado, de invisível, de religioso. É apenas isso. É vastíssima a bibliografia sobre isso. Depois, Olavo de Carvalho pega seus místicos, tipo René Guénon, e diz que são obras, que são autores de obras poderosas, que é muito difícil entendê-los, que não tem ninguém no Brasil que seja capaz, etc, etc. Tudo uma conversa para se engrandecer, e cita em história, em filosofia, autores sem nenhuma importância para dizer que a história foi assim ou foi assado. Isso pode impressionar alguns, mas não impressiona os especialistas nesses assuntos. O problema é que talvez, na era das redes sociais, ser especialista não tenha mais importância. Pode ser apenas a vitória das maiorias ignorantes.